Na semana passada eu vi uma vaga de emprego na área de segurança da informação que pedia que o profissional tivesse conhecimentos suficientes para aplicar treinamentos de conscientização para usuários. E aí o que são esses treinamentos? Para que serve? E que tipo de resultado é esperado com treinamento de segurança para usuários? Eu sou Fábio Sobieck, sou especialista certificado em segurança e privacidade e nesse episódio eu vou explicar para vocês o que são os treinamentos de conscientização de usuários. Bom, basicamente o treinamento de conscientização de usuário, ele não é um treinamento que tem foco em ensinar segurança para o usuário final. Ele é mais aplicado em empresas e ele tem como objetivo diminuir o risco da segurança de informações em cima dos funcionários de uma empresa. Ele pode ser aplicado em empresas de diversos tamanhos, então ele não precisa ir muito a fundo. Ele é basicamente desenhado para cada tipo de negócio. Ele tem como objetivo ensinar então esse usuário os riscos que ele vai ter no trabalho diário dele, independente da função que ele exerça dentro da empresa, ele tem série de riscos e aí é feita uma análise para aplicar esse treinamento. Muitas das empresas que têm ação na Bolsa de Valores são obrigadas a dar esse tipo de treinamento, ou empresas que têm compromissos de transparência ou que normalmente trabalham com atividades onde se exige um pouco mais de segurança, como por exemplo, desenvolvimento de produtos ou áreas militares. Então, por que as empresas então aplicam esse tipo de treinamento? O usuário normalmente é o elo mais fraco dentro da área de segurança. E não adianta a empresa investir em diversas tecnologias, ferramentas, controles de segurança em todos os sistemas, se o funcionário ele estiver mal treinado, ele não souber identificar um ataque ou uma fraude, ele pode cair no golpe do atacante. E aí, atacante, a gente vai falar tanto de estelionatário quanto dos hackers. A empresa, então, ela tem que identificar esses tipos de ataque que ocorrem contra os usuários e preparar esse treinamento de forma a ensinar todo mundo a ficar esperto, né, com relação a isso. O usuário, ele é uma pessoa que ele precisa ter acesso a uma determinada informação, um determinado dado para executar a tarefa dele. Por isso mesmo que os atacantes, eles miram em cima dos usuários, porque não existe na área de segurança um controle efetivo que você vai fazer em cima da pessoa para evitar que ela forneça os dados. E nós não estamos falando aqui dos casos onde a conivência, o funcionário propositalmente ele vende informações da empresa. Nós estamos falando aqui do funcionário ético que trabalha certinho dentro da empresa, mas ele não percebe que ele está sendo atacado, ele não percebe que ele está num golpe via internet. E não estou falando somente dos golpes aí, das pessoas que... golpes domésticos, né? Golpe do WhatsApp. Nós estamos falando de golpes direcionados contra empresas tentando obter informações comerciais, né? Ou uma espionagem industrial. Existem diversas normas que falam sobre o treinamento de conscientização de usuários. Desde a ISO 27002, PCI, que é para cartões de crédito, o próprio NIST e outras regulamentações também. Existem algumas, por exemplo, as empresas no Brasil que têm ação na Bolsa de Valores, a Comissão de Valores Imobiliários, CVM, aqui no Brasil, especifica que empresas devem treinar seus funcionários com relação aos requisitos mínimos de segurança. Quem que deve participar desses treinamentos? Via de regra, todas as pessoas dentro da corporação precisam ter o treinamento de conscientização. E não importa se eu sou da área de segurança ou se eu já tenho certificação em segurança, a empresa que eu trabalho hoje, por exemplo, eu trabalho na área de vendas. Eu tenho que fazer todos os anos um treinamento de conscientização de segurança. E por vezes a gente vê coisas que você não fazia ideia que existiam. Então é interessante mesmo sempre receber essa atualização dos perigos que rondam o trabalho no nosso dia a dia. O ideal também é que as pessoas que trabalham na área de liderança da empresa, ou seja, os cabeças, né, os diretores, presidentes, eles tenham um treinamento específico e em separado. Por quê? Porque eles têm acesso a muitas informações extremamente confidenciais para a empresa e que um ataque em cima dessas informações podem trazer grandes prejuízos. Outro time que também precisa
precisa de um treinamento específico, e aí não só o treinamento comum, como todas as pessoas, mas conteúdo próprio, são os usuários privilegiados, aqueles funcionários de infra, de banco de dados, de programação, de desenvolvimento, que têm acessos privilegiados dentro da empresa. Por quê? Como eles têm acessos diretos aos servidores e tudo mais, se essas pessoas forem vítimas de um ataque, elas podem oferecer uma porta aberta para um atacante diretamente a um sistema protegido pela empresa, um sistema importante da empresa. Então, estas áreas precisam ter treinamentos específicos. E se sua empresa trabalha com um departamento, por exemplo, contact center, ou call center, onde o turnover é muito alto, entra e sai muitas pessoas, muita gente que entra, fica pouco tempo da empresa, estas equipes de turnover muito alto, elas precisam ter treinamentos logo que entram dentro da empresa, ou até mesmo antes de entrarem na empresa. Mesmo porque o time de call center ou contact center, eles também lidam com informações privilegiadas dentro da companhia. Normalmente tem acesso a cadastro de clientes e tudo mais. Então, esse time onde tem muita troca de funcionários, sai muita gente, entra muita gente nova, eles precisam estar constantemente preparados e treinados. Então, a gente sugere que esse treinamento seja feito antes do funcionário começar a trabalhar. Quando é assim que ele for considerado uma pessoa contratada, que ele começar a fazer aqueles exames de saúde e tudo mais, que você já aplica o treinamento de conscientização de segurança antes dele começar a trabalhar dentro da empresa. Bom, como que a gente faz, então, esses treinamentos? Normalmente, esses treinamentos são online. Por que normalmente são online? Porque são treinamentos básicos. No método online, você deixa que cada funcionário faça o seu treinamento dentro do seu horário mais apropriado, você não tem que colocar todos os funcionários dentro de uma mesma sala, o que poderia ocasionar um certo prejuízo para a empresa. E lembra que a área de segurança ela não tem que impactar o negócio, assim que ela impacta o negócio, pode ser um próprio problema para a área de segurança. Então, para evitar esse tipo de acontecimento, a gente prefere que esses treinamentos sejam online. E os treinamentos online também você consegue usar vários recursos, como por exemplo vídeos, fotos, imagens, para dar a noção para o usuário do que você está falando, né? Você pode simular telas, você pode simular cenários onde o funcionário ele consiga se ver dentro do treinamento. Mas existem empresas que fazem esse tipo de treinamento em sala. Eles juntam lá um time, o time de vendas, um departamento todo, colocam numa sala e é feito o treinamento, de forma que você garanta a atenção do usuário. Pessoalmente, eu acho que o treinamento online já consegue garantir a atenção do usuário, e aí a gente vai ver que também tem outros métodos que você pode aplicar um teste, uma prova, e assim validar que o usuário realmente aprendeu aquela informação. Mas existem empresas que preferem método de sala de aula. Se você precisa fazer um treinamento desse, o primeiro passo é você definir o escopo para a sua empresa. Isso porque um treinamento, por exemplo, para Vale é diferente de um treinamento para Embraer, é diferente para um treinamento de um Banco Itaú, por exemplo. Porque cada área de negócio tem os seus riscos. Cada área de negócio, cada ramo, cada atividade tem o seu tipo de funcionário e um tipo de ataque específico. Então, você primeiro faz uma análise dos riscos que a sua empresa tem, define o escopo do seu treinamento, e aí o próximo passo é elaborar um plano de ensino. Você vai ver o que você vai aplicar, que seja prático, como é a melhor forma de você ensinar, lembrando que quem vai assistir esses treinamentos são pessoas leigas, às vezes leigo até em tecnologia, então a linguagem tem que ser uma linguagem bem específica, bem fácil do usuário entender. Ele não vai entender, por exemplo, quando você fala de um DDoS, um ataque de ransomware, se você não explicar isso direitinho para ele. Então, por isso que esse tipo de treinamento, ele tem um foco específico e ele é bem diferente de um treinamento técnico normal. Depois que você faz então esse plano, prepara as aulas, você prepara todo esse conteúdo, estuda as melhores formas de se aplicar esse conteúdo da forma mais didática e você aplica num time de teste. Você seleciona algumas pessoas, você aplica um teste de conhecimento antes do treinamento, você pede que esse grupo de pessoas do teste realizem o treinamento e você mede depois com o mesmo exame ou um exame semelhante o que eles aprenderam, o que eles obtiveram de conhecimentos, né, absorveram de conhecimento
dentro desse treinamento que você preparou. É comum também que a gente aplique uma prova para todo mundo, não só para esse time aqui que fez o teste. Todos os funcionários, a gente vai fazer uma escala, né? Vai programar, vai chamar os chefes, os gerentes, vai dizer de tal a tal data os seus funcionários têm que fazer esse curso. Lembra que você deu tempo para eles podem fazer no seu tempo mais apropriado, mas você tem que definir uma janela. Não pode deixar assim, olha, faça o curso quando vocês quiserem. Defina a sua janela, depois você monitora quem acessou, quem contabilizou, quem fez o treinamento. Alguns treinamentos você consegue até marcar o quanto tempo o usuário ficou olhando para a tela, se ele trocou de tela, deu um Alt Tab, né, como a gente diz, e foi ver vídeo no YouTube, a gente tem como saber isso. Então tem alguns programas de cursos que podem te dar essa informação, inclusive quanto percentual de atenção que aquele usuário teve sobre o exame. Mas no final, você deve aplicar um teste, uma prova. E aí a prova você escolhe a melhor forma, se é uma prova prática, uma prova de pergunta e resposta, se é algum exame, mas para você saber ali imediatamente se o aluno ou o funcionário absorveu realmente aquele conteúdo. O que deve conter dentro deste treinamento? A gente falou que não precisa ser um treinamento aprofundado, então aqueles fundamentos de segurança, isso aí eles não precisam saber. O que ele precisa saber é o impacto da segurança no seu dia a dia. Por exemplo, segurança de e-mail. Você vai ensinar o seu funcionário a identificar um e-mail falso, um e-mail de phishing, um ataque, um e-mail que ele não pode enviar, não regras de etiqueta, tá, gente? Não é esse o foco do treinamento. O treinamento é que ele aprenda a segurança. Então, que ele não pode compartilhar certos tipos de arquivo, ele não pode enviar arquivos para fora da empresa que tenham dados pessoais, ou que ele aprenda a usar criptografia de e-mail, assinatura digital, são coisas mais técnicas que você pode aplicar dentro de um curso destes. Em segurança de sites, por exemplo, você vai ensinar ao seu usuário os sites que são confiáveis, os sites que não são confiáveis, como que ele verifica os links, né? Aquele lance de você passar o mouse em cima de um link e você olhar no rodapé para onde ele está direcionando, que ele não deve usar, por exemplo, encurtador de URLs dentro da empresa, e coisas que são relacionadas a seguranças de site. Você vai falar também dos tipos de ataque. E lembre-se, explicando de maneira didática, ele não é obrigado a saber o que é um phishing scam, um DDoS. Você tem que explicar usando analogias, usando coisas do dia a dia que ele possa compreender. Lembre-se que o nosso objetivo é que ele aprenda a evitar esses tipos de ataque. Golpes por telefone, por exemplo. É muito comum em empresas que você receba uma ligação, uma tentativa de engenharia social ou alguém tentando aplicar um golpe dentro da empresa. Então você vai falar para ele métodos de como ele descobrir se aquela ligação é verdadeira. Por exemplo, a pessoa liga e começa a dizer que está com muita pressa, é um negócio muito urgente. Isso é um sinal que isso pode ser um ataque. Esse senso de urgência, por exemplo, em cima do usuário, é para evitar que ele faça uma confirmação. Por exemplo, eu ligo e falo assim, olha, aqui é o João, secretário do presidente da empresa, e aí ele não sabe se existe um João, secretário da empresa. Ele precisa de um tempo para ele ligar para uma outra pessoa, ligar para o gerente dele, para saber, olha, tem um cara aqui no telefone falando comigo, é o João, secretário do presidente da empresa, e aí ele descobrir que não é verdade isso. Então, esse senso de urgência, por exemplo, é um sinal que você tem que mostrar dentro dos treinamentos, que são sinais que eles podem detectar golpes por telefone. Outro problema que a gente tem e trata dentro do conteúdo são os drives USB. Então a gente sabe que algumas empresas, o uso dos pendrives, os memory keys ou mesmo HD externo é proibido. Então é no treinamento de segurança que você vai explicar o porquê é proibido, e não é só porque a área de segurança é chata e não gosta que as pessoas se divirtam, mas existem razões para isso. Você vai explicar as razões e mostrar se a gente não bloqueasse a USB, se a gente não evitasse isso, o que poderia acontecer. Também é nesses treinamentos que você vai dar dicas, por exemplo, para os executivos ou pessoas que usam o laptop da empresa. Eles precisam levar os computadores ou qualquer outro dispositivo. Se a pessoa tem um telefone celular fornecido pela empresa, quais são os cuidados que ele deve ter para evitar roubos, não andar à noite, usar o táxi quando for necessário, né? Mesmo que ele esteja a trabalho e a empresa vai ter que pagar um táxi para ele se deslocar, por exemplo, para evitar o roubo do laptop.
Às vezes a empresa prefere pagar um táxi para um funcionário que está saindo mais tarde, fez hora extra dentro da empresa, que ele pegue um táxi até um metrô ou uma estação de trem. Eles preferem que você use esse recurso do que você ter um laptop roubado. Às vezes um laptop roubado é um prejuízo muito maior para a empresa do que o pagamento, o reembolso do táxi. Nesses treinamentos também nós vamos falar sobre os backups. Existem empresas que fazem backups dos laptops e dos desktops. Então a gente vai explicar como funciona o backup, como ele faz para requisitar um arquivo, caso ele tenha perdido, ou um caso de um ransomware, o que ele deve fazer, os procedimentos iniciais. A gente também fala sobre a política de mesa limpa. Isso é uma coisa que existe, é um treinamento, uma regra que a gente aplica para as empresas, e basicamente política da mesa limpa significa o seguinte: se eu vou trabalhar numa área onde as pessoas circulam, principalmente, por exemplo, recepcionistas, ou, por exemplo, eu tive uma história, eu fui até uma agência bancária, num banco que eu tinha conta, e enquanto eu aguardava o meu gerente me atender, eu estava na recepção daquele banco e eu pude ver em cima da mesa da recepcionista vários contratos de diferentes clientes. Lembre-se que o banco é responsável pelo sigilo financeiro, sigilo bancário das pessoas. Então o fato de eu ver um contrato ali em cima da mesa, e não foi só isso, a recepcionista num dado momento, ela me ofereceu um café e ela foi buscar o café, me deixou sozinho sobre a mesa. Eu saquei meu telefone e tirei fotos dos contratos que estavam em cima da mesa. É lógico, havia uma câmera me filmando ali o tempo todo, mas em nenhum momento um funcionário, por exemplo, ou uma segurança da agência veio me perguntar por que eu tinha tirado as fotos, ou sequer às vezes percebeu que eu tirei aquelas fotos. Eu peguei aquelas fotos, obviamente, ampliei e enviei para o banco perguntando se havia um treinamento dos funcionários em cima da política de mesa limpa. Porque o fato de eu ter acesso àquelas informações, eu era uma pessoa de fora, eu não podia ter acesso àquelas informações. Passaram-se um mês e eu retornei na mesma agência onde eu tinha conta e pedi de novo para falar com a minha gerente. O procedimento era completamente diferente. A recepcionista, ela não sabia que tinha sido eu que tinha denunciado, mas a recepcionista, quando eu fiquei na mesa dela e ela saiu para chamar a gerente, ela pegou todos os papéis que estavam em cima da sua mesa, colocou numa gaveta, trancou a gaveta e então ela saiu. Esse é o procedimento correto. Provavelmente, aquele e-mail que eu mandei para o banco surtiu um resultado e aquela agência toda foi treinada em cima de políticas de segurança ou treinamento de segurança como esse que a gente está abordando aqui hoje. As pessoas desconhecidas dentro da empresa, não falo só da agência, como esse caso que eu citei, mas, por exemplo, se você está trabalhando no escritório da empresa e de repente você vê uma pessoa passando, ela está sem identificação, sem crachá, é uma pessoa que você não conhece, é sua missão como funcionário abordar aquela pessoa e perguntar se ela precisa de ajuda. É óbvio que você não vai chamar direto a segurança patrimonial e pedir para remover a pessoa. Às vezes é um visitante, às vezes é uma pessoa que se perdeu dentro do seu escritório. Isso é fato normal. O que não é normal é uma pessoa circular e não ter ninguém acompanhando. Então, a política da empresa, por exemplo, no treinamento, a gente fala, é um visitante, é uma pessoa de fora da empresa, eles têm que estar constantemente acompanhado de uma pessoa, um funcionário dentro da empresa, que esteja identificado com o crachá. Se você vê uma pessoa desconhecida, dentro do treinamento você vai ver que você tem que reportar aquela pessoa ou conduzir aquela pessoa ao departamento correto. Regras de impressora compartilhada também são desenvolvidas dentro desse tipo de treinamento. A empresa tem no andar a mesma impressora para todas as pessoas. E aí um determinado vendedor ou uma pessoa dentro da empresa imprime um relatório ou dados de um cliente específico. Ah, mas todo mundo que está aqui dentro da empresa é funcionário da empresa. Lembre-se que eu acabei de falar, às vezes nós temos os visitantes, às vezes nós temos pessoas de outros departamentos que não necessariamente precisam ter acesso àquele tipo de informação. Então, se você mandou a sua impressão para a impressora, você deve ir diretamente para a impressora buscar o seu documento impresso, ou você pode também, em algumas impressoras, é possível que você envie com senha. E aí a impressão fica esperando na fila até que você chegue lá dentro da sala onde fica o copy room e tem acesso à impressora, aí você digita a sua senha ou faz o scan do seu crachá,
e aí a impressora imprime o seu trabalho na hora. Você pode manter a confidencialidade dos dados que estão ali impressos para você somente. Então, são treinamentos como esse que são aplicados dentro do treinamento de funcionários. Outra coisa que você também deve abordar nesses treinamentos é o volume com que as pessoas conversam ao telefone. Às vezes, de novo, os visitantes estão dentro da empresa e ouvem outras pessoas ao telefone falando informações confidenciais. E isso pode ser um risco para a empresa. Então, toda vez que um funcionário precisar entrar em contato por telefone, ele deve evitar o uso do viva voz, ele deve usar o gancho, o monofone, para poder falar com o seu cliente ou informações que sejam sigilosas, e sempre que ele estiver tratando de informações confidenciais, ele deve manter o volume mais baixo. O mesmo se aplica em conversas dentro de um elevador ou em restaurantes. Eu trabalhei na região do Brooklyn, ali quando eu trabalhei na empresa CA Technologies e também na Novell. Era muito comum, que ali tem muitas empresas de tecnologia, e era muito comum você compartilhar o elevador com empresas concorrentes. Eu, por exemplo, trabalhei no mesmo prédio onde ficava a Microsoft. E aí nós tínhamos, em alguns casos, concorrências com a Microsoft no mesmo cliente. Então, se eu estou no elevador, conversando com uma pessoa, falando sobre um projeto, uma venda que eu estou fazendo, ou um problema que a empresa está tendo dentro de um cliente, e no mesmo elevador tiver um concorrente, ele vai estar ouvindo aquele tipo de conversa. Então, dentro dos treinamentos, a gente fala que deve se manter um sigilo dentro do elevador, ou mesmo quando você está numa mesa de restaurante. É comum que a gente, na área de vendas, leve um cliente para almoçar. Então você tem que ficar atento quando você estiver almoçando com o seu cliente, não discutir assuntos confidenciais ou sigilosos na mesa do restaurante, porque você não sabe quem são as pessoas que estão ao seu lado. E ali você pode ter um vazamento de informação. E, muito importante, para finalizar essa parte de conteúdos dos treinamentos, é óbvio que os treinamentos de segurança da minha empresa devem conter as políticas da minha empresa. É nesse treinamento, por exemplo, que o funcionário fica sabendo que é regra da empresa que você não compartilhe o seu computador com as pessoas da sua casa, por exemplo. Que você não compartilhe certas informações com parceiros de negócio, com clientes, ou mesmo com clientes que sejam concorrentes. Então, por exemplo, eu vendo produtos de segurança. Eu não posso dizer a um cliente quem são os meus outros clientes, porque eu não tenho um acordo de confidencialidade com todas as empresas. A empresa que é meu cliente, que já comprou meu produto, eu não posso contar para outro. Então, são regras que são aplicadas ao meu negócio, à minha empresa. Então, a Embraer, por exemplo, que tem projetos sigilosos, de projetos aeronáuticos ou projetos militares, os funcionários têm que saber no treinamento que eles não podem divulgar certas informações, que existem regras, que eles não podem compartilhar tipos de arquivo, que o firewall pode bloquear os acessos. Então são nesses treinamentos que a gente divulga as regras e as políticas daquela empresa. Com a situação que nós estamos vivendo desde 2020, também foi aplicado o trabalho remoto para muitas empresas. E, repentinamente, a área de segurança teve que preparar treinamentos de segurança específicos para o trabalho remoto, porque muitos funcionários não estavam preparados para aquilo, de trabalhar de casa através de uma VPN e tudo mais. E não estamos falando somente da parte técnica. De novo, um treinamento de conscientização de segurança tem que mostrar os riscos que aquela pessoa tem trabalhando de casa. Então, o primeiro item que nós vamos trabalhar num treinamento focado em segurança para trabalhadores remotos são com relação às chamadas. Então, eu tenho uma chamada por telefone e dentro da empresa isso é um pouco mais monitorado, mas dentro da casa do funcionário você não vai monitorar as chamadas. Então, você tem que ensinar a ele que ele tem que identificar uma falsa ligação pelo WhatsApp ou por telefone, pelo celular, para que ele não caia em golpes contra a empresa trabalhando remoto. Também com relação a dispositivos que são entregues em casa. Então, às vezes, o cara está trabalhando em casa, chega uma peça pelo correio e fala assim, olha, chegou aqui um novo HD para você usar em casa a pedido da empresa. A pessoa que recebe um dispositivo novo, mesmo um USB, um dispositivo qualquer que tenha sido declarado como enviado pela empresa, ela tem que pegar o telefone, ligar para a empresa e confirmar se a empresa realmente enviou aquilo. Então a gente soube de casos
de funcionários que trabalharam remoto e de repente receberam em casa um HD externo, falando assim, olha, a empresa diz que você pode usar esse HD externo, então por conta da empresa, um presente para você. E a pessoa usou o HD, só que aquele HD, por exemplo, ele tinha um sistema, um malware, que contaminou o computador e ficava enviando as informações para fora. Lembre-se, o funcionário trabalhando remoto, às vezes ele não vai ter acesso a todas as tecnologias de segurança que nós temos na empresa, como por exemplo firewall, proxy e outros recursos que eu já falei aqui em outros vídeos e outros episódios. Este funcionário trabalhando de casa, ele então instalou o malware dentro do computador da empresa e esse malware começou a enviar para fora informações e a empresa não tinha como detectar, porque ele não estava dentro da rede da empresa. O acesso a VPN também é algo que foi inusitado, então esse é um treinamento um pouco mais técnico, mas você tem que explicar para o funcionário o porquê que ele tem que usar uma VPN. Não é só use a VPN para você poder ter acesso aos sistemas da empresa ou o correio da empresa, ou para você entrar dentro do sistema da empresa, mas ele precisa entender a tecnologia ali por trás e como ele faz para instalar aquele programa ou como ele faz para usar a VPN. Então, nesse tipo de treinamento, a gente também aplica conhecimentos sobre a VPN e como utilizar. Também o uso de dispositivos pessoais. Algumas pessoas foram para o acesso remoto e começaram a usar o computador de casa. Então, tinha uma série de recursos ou de perigos que aquilo levava para a empresa. Então, esses treinamentos também ensinaram as pessoas como você faz para poder usar o seu computador pessoal, o seu tablet, o seu celular, para conectar aos sistemas da empresa. Então, existe uma série de requisitos de segurança que você tem que configurar, instalar, programas para você instalar dentro do seu computador para deixá-lo mais seguro para você poder usar para os recursos da empresa. Então, para finalizar nessa lista de treinamentos de segurança para trabalhadores remotos, a gente teve que ensinar muito sobre videochamadas. Nós não estamos falando aqui de etiqueta, não é para ensinar bons modos aos usuários, mas sim ensinar conceitos de segurança aplicados em videochamadas. E por que a gente teve que fazer isso? Porque, por exemplo, quando começaram as videochamadas, haviam alguns funcionários que, sem saber, estavam compartilhando muita informação na tela. Quando ele estava numa reunião ou com um cliente ou com um fornecedor, ele compartilhava a tela dele para mostrar um slide ou para mostrar uma tela de um programa. Às vezes, ele dá mais informação do que ele precisaria. Às vezes, ele está com o e-mail aberto e as pessoas que estão ali assistindo a reunião pelo Zoom ou pelo Microsoft Teams vai ver e-mails de fornecedores, e-mails de outros clientes e saber, olha, esse cara está tratando com tal cliente. Esse cara... Então, houve uma história, por exemplo, de um cliente que ele estava numa reunião de vendas, o vendedor foi apresentar um produto e quando ele compartilhou a tela dele, tinha um e-mail que estava aberto de um concorrente, dizendo assim, eu quero o mesmo produto daquela empresa X. E a empresa X estava ali assistindo a apresentação. Então ficou um clima muito chato, informação que talvez não precisaria ser, o cliente interpretou de maneira errada, né, que você está dando informações minhas para o meu concorrente. Na verdade não era isso, o concorrente ele mirava naquela empresa, né, os dois clientes ali daquela empresa, um era concorrente do outro, mas um mirava na empresa adversária e ele falou, olha, se você está vendendo para aquele cara, eu também quero o mesmo produto para mim. Então esse é um caso, uma explicação básica do risco, por exemplo, de uma videochamada onde você compartilha muitas informações. Também com as videochamadas a gente entendeu que é necessário ter uma sala de espera. Isso porque houve alguns tipos de ataque que a gente chamava de Zoom bombing. O atacante ficava tentando entrar em diversas salas, alternando ali o código de acesso, o link que a pessoa usa para acessar a sala ficava público e as pessoas entravam, compartilhava a câmera e começava a mostrar cenas pornográficas, ou começava a xingar as pessoas, ou fazer bagunça na sala de conferência dos outros. Então a gente aprendeu, por exemplo, que é necessário ter uma sala de espera na sessão do Zoom, para você selecionar as pessoas que vão entrar ou não dentro da sua reunião. Por exemplo, outro recurso também utilizado, chamadas de Zoom ou de Microsoft Teams, que tem a senha. Então você vai compartilhar o link com a pessoa e fala assim, olha, você precisa digitar essa senha para poder acessar a sala, para evitar esse tipo de ataque. Pessoas que entram e que não são identificadas ou não deveriam estar naquela conversa ali, capturando informações ou fazendo bagunças, né, traquinagens
com relação à reunião dos outros. E por fim, dentro dessa lista do Zoom, a gente tem também as pessoas que compartilham informações no fundo das imagens. Então, por exemplo, eu estou aqui numa chamada com vocês e aqui as pessoas estão olhando tudo que eu tenho aqui no meu fundo. Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns livros ou alguma coisa assim. Existem pessoas que vão para uma reunião e tem um quadro branco atrás com várias informações de concorrentes, de outros clientes. Então, esse tipo de informação que fica no fundo não era percebido pelos usuários. Quando você avisa o usuário, olha, quando você for compartilhar a sua câmera, preste atenção se não tem nenhuma informação aqui no fundo que possa dar indicação sobre outros negócios da empresa, né, informações confidenciais. Então isso tudo a gente teve que ensinar as pessoas que estão trabalhando remotamente. Ao final desse treinamento é importante que a gente ofereça para os funcionários um canal de comunicação direto com a área de segurança. E por que é importante esse canal de comunicação? Ele aprende uma série de coisas. Ele aprende que as pessoas podem ser atacadas, ele aprende que pode ser um perigo. E quando ele está de frente para aquilo, ou uma pessoa que está ali, nós falamos do visitante, né, a pessoa estranha andando pela empresa. Quando ele identifica uma pessoa estranha andando pela empresa, ele tem que saber aonde ele comunica aquele tipo de problema. Quando ele recebe um e-mail que é um vírus, aonde ele deve comunicar à empresa para que a empresa tome precauções para outros funcionários. Então, este é o canal de comunicação. Eu sugiro que você tenha dois canais de comunicação, um interno e outro externo. O interno é o canal de comunicação só para os funcionários. Então, se eu tenho um problema, que eu cheguei a receber um e-mail que pode ser um ataque, eu encaminho esse e-mail para o canal de comunicação de segurança, ou eu ligo para alguém, ou abro um chamado no sistema para avisar, olha, eu recebi aqui um possível ataque, um possível golpe ou malware. Então as pessoas têm que ter esse canal de comunicação interno. Por que o interno? Porque o interno, às vezes, a gente pode compartilhar mais informações, que está dentro da empresa. O canal externo, normalmente, ele é para atender clientes. E aí os clientes, eles têm propostas diferentes, eles têm acessos diferentes. Então por isso que é importante que você tenha esses dois canais de comunicação separados. Todo chamado para o canal de comunicação, da comunicação da segurança, ele tem que ser registrado e tem que ser analisado. A gente não pode deixar, eu estou achando que é um vírus, e aí não analisa. É nesses casos que o atacante ele tem sucesso, quando a área de segurança deixa de investigar as informações. E é importante também que a gente dê uma resposta ao usuário. Então, a pessoa fez aquela comunicação, ela quer um feedback, ela quer saber se aquela comunicação que ela fez foi importante. Se você não dá a comunicação para ele de volta, dizendo, olha, nós analisamos e vimos que era um vírus mesmo, obrigado por informar e tal. Ou, nós analisamos e vimos que não se trata de um vírus, mas obrigado por avisar. Se você não faz esse feedback, as pessoas perdem o incentivo de comunicar. E veja bem, os empregados, os funcionários, eles querem o bem da empresa, porque eles sabem que a empresa, vivendo bem, tendo lucro, o emprego deles está garantido. Eles gostam da empresa, então você tem que dar aquele retorno para ele continuar gostando mais da empresa, ele ter aquela sensação que ele está ajudando. E a área de segurança, que acha que vai fazer segurança sozinha, sem os usuários, é uma área de segurança que vai se dar mal, porque, de novo, o elo mais fraco da segurança é o funcionário, é o usuário. Então, se você não tem o usuário do seu lado, você não apoia o usuário naquelas decisões dele, você perde a confiança do seu usuário e, consequentemente, ele pode até fazer um ataque proposital dentro da sua empresa só para você se dar mal. Então, guarde bem isso. Seja amigo do seu usuário e dê o feedback de volta para ele. Uma vez que você aplicou o teste, você estabeleceu os canais de comunicação, é importante que você faça testes para saber o quão efetivo foi aquele seu treinamento. E nós não estamos aqui falando do teste que você vai aplicar ao usuário, aquela provinha para saber o quanto ele absorveu do conteúdo. É um teste de vida real. É a mesma coisa que se fosse um pen test numa aplicação, um teste de penetração numa aplicação, você vai aplicar testes práticos na vida real do seu funcionário. Então, existem algumas ferramentas que podem fazer isso, mas você pode fazer isso também manual. É a criação, por exemplo, de um e-mail falso, você forçar
um recebimento de um e-mail, você pedir para uma pessoa entrar em contato por telefone e tentar aplicar um golpe em cima de um funcionário seu para saber se ele compartilha a informação. É você monitorar, por exemplo, a área lá da impressora compartilhada, o copy room, para saber se as pessoas estão mandando dados confidenciais para a impressora e não estão indo lá buscar dentro do tempo. É você criar situações reais e você analisar. Esse usuário ele caiu no golpe? Esse usuário ele comunicou dentro dos canais de comunicação? Às vezes ele pode não ter caído no golpe, ele percebeu que era um e-mail de golpe, mas ele não comunicou. Então você tem que medir essas informações, monitorar como que aquele usuário está se respondendo ao seu treinamento. Se lá no treinamento você falou, é obrigatório que você reporte todas as coisas, você pode, depois de um tempo, cobrar aquele usuário. Falar, olha, a gente fez um teste com você, no dia tal a gente mandou um e-mail para você, você recebeu, provavelmente você apagou o e-mail, né, porque identificou que era uma falha, parabéns, mas você esqueceu de comunicar. Você não reportou aquele problema, aquela vulnerabilidade. Então, você consegue monitorar, você consegue cobrar ações dos seus funcionários, sabendo que eles absorveram realmente ou não absorveram o treinamento. Se eles estão executando o treinamento conforme você pediu ou não estão executando. E é importante que esse teste ele também seja feito antes e depois do treinamento, para você poder comparar. Antes do treinamento, 50 funcionários caíram num golpe por e-mail. Depois do treinamento, somente 5 funcionários. Então veja que você teve um ganho de performance aí. As pessoas começaram a identificar melhor o que são os e-mails. Esse teste também ele é útil para você identificar o que você deve aplicar dentro do treinamento. Que tipo de conteúdo você deve colocar no treinamento, né? E obviamente você vai perguntar para o time de fraudes para saber, porque eles são os caras que vão estar lidando com as fraudes no dia a dia, os ataques. Perguntar para eles, o que você quer que eu coloque no treinamento? O que você quer que eu teste antes? Para você estar com dúvida. Será que os nossos funcionários saberiam responder a um ataque de engenharia social? Alguém tentando se passar por outra pessoa na recepção? Será que eles estão com o procedimento correto? Então você testa, você avalia, você treina, depois você testa de novo para saber se eles absorveram o treinamento. E obviamente esse teste você pode aplicar logo em seguida. Você terminou todos os treinamentos, essa semana, na semana que vem você aplica o teste, mas aí vai estar muito recente. Eu recomendo que você aguarde aí 1 mês ou 3 meses para você aplicar os testes e avaliar o quanto que o teu funcionário aprendeu com relação ao treinamento de conscientização de segurança. Também é importante, como a gente viu, medir os resultados. Não adianta nada, você vai ter custos para criar esses treinamentos, você vai ter custo de mão de obra parada, seus funcionários da empresa vão parar para fazer o treinamento. Isso tudo é custo para a empresa. Não adianta nada você ter tudo esse custo se você não medir os resultados. Por isso que eu falei, você deve aplicar testes antes e depois do treinamento para você poder identificar e mensurar o quanto aquele treinamento foi útil, o quanto que você provavelmente deve ter recuperado de investimentos da empresa gastando esse valor de treinamento. Isso porque esse treinamento ele não acaba aqui, você sempre tem que estar atualizando e fazendo esse treinamento de novo. Nós vamos falar aqui ainda nesse episódio sobre a frequência dos cursos. E você vai sempre ter esse custo, todos os anos. Mesmo porque você tem funcionários que entram e saem da empresa, funcionário novo ele já precisa estar sabendo sobre as políticas da empresa, o que ele pode e o que ele não pode. Então esse treinamento, você vai ter esse custo, mas você consegue mensurar fazer uma estimativa, possível prejuízo que você está evitando com esse tipo de treinamento. Então você tem que calcular a eficiência dos testes, dos treinamentos, aplicando os testes e medindo e fazendo esses cálculos. Provavelmente a liderança da sua empresa vai te solicitar algum tipo de relatório com relação a esses testes. Existe a possibilidade também de você terceirizar todo esse processo, tá? Se você é uma empresa bem enxuta, né, uma área de segurança que é bem enxuta, tem poucos funcionários, você provavelmente vai preferir terceirizar. E existem diversas empresas, tanto no Brasil quanto no exterior, que são consideradas de ponta nessa área de treinamentos. Por exemplo, aqui no Brasil, uma das principais empresas é a Flipside, a mesma que faz os eventos do RoadSec, MindTheSec,
eles também trabalham nessa área de conscientização de funcionários. Então, eles já trazem uma certa bagagem pronta, eles vão definir um plano com você, né, do que o seu funcionário precisa ser treinado. Lembre-se, isso varia de empresa para empresa, eles já têm alguns pacotes prontos, mas é óbvio que se você tiver alguma particularidade que é somente da sua empresa, da sua indústria, eles podem aplicar um treinamento customizado para você. E aí eles podem oferecer tanto treinamentos online, treinamentos presenciais, isso tudo você negocia com essas empresas terceiras. Além do treinamento, você também pode terceirizar os testes que eu comentei. Então, esse lance de criar os e-mails, mandar os e-mails, verificar quantas pessoas clicaram no golpe ou quantas pessoas reportaram, isso tudo também pode ser automatizado ou terceirizado com empresas de fora. E é até interessante que seja automatizado, porque essas empresas têm toda uma tecnologia, têm todos softwares preparados para fazer esse tipo de teste com seus funcionários, esse tipo de ataque. Eles têm e-mails, por exemplo, eles entram através de redes sociais também, eles tentam buscar e achar o funcionário através das redes sociais e tentam assediar o funcionário através de coisas que estão fora do mundo da empresa, não só dentro do e-mail corporativo, mas no celular pessoal. É bem interessante você buscar, então, saber quais são essas empresas e quais são os recursos que essas empresas têm para fazer, tanto os testes, como também medição, monitoramento, aplicação de provas em cima dos conteúdos, né, que foram dados dentro do treinamento, você aplicar as provas para os seus funcionários. E com relação à frequência, né, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer este treinamento. Algumas empresas, elas têm isso definido dentro do plano de governança corporativa. Por quê? Porque são empresas que têm uma transparência maior, têm ações na bolsa, têm investidores externos, ou empresas que são estrangeiras e têm filiais aqui no Brasil, então ela tem que obedecer toda uma hierarquia da empresa mãe, né? Essas empresas, então, elas têm um calendário onde elas aplicam esses treinamentos. Às vezes elas aplicam para toda a empresa junto, ou às vezes departamentos separados. Então, no mês de janeiro, nós vamos aplicar para contabilidade, no mês de fevereiro, nós vamos aplicar para o pessoal de pesquisa e desenvolvimento, no mês de março, nós vamos aplicar para o pessoal de vendas. Então, existem todo um calendário em cima disso e frequências pré-determinadas. Eu, pessoalmente, recomendo que as empresas façam isso a cada um ano, porque dentro do espaço de um ano, o funcionário, mesmo que ele não saiu da empresa, ele começa a esquecer certas práticas, sabe? Ele viu no treinamento, depois de um tempo ele para de aplicar aquela segurança. Então é sempre bom dar aquele refresh, né? Relembrar o usuário com relação a alguns aspectos de segurança. Empresas que trabalham com tecnologia de ponta ou tecnologia militar, estas sim têm uma certa frequência, uma assiduidade dos treinamentos de segurança mais próxima. Então, ao invés de a cada um ano, é a cada 6 meses, tem empresas até que faz treinamentos a cada 3 meses, porque é sempre importante que o usuário esteja sempre atento aos tipos de golpes e os problemas de segurança que eles podem ter. Empresas que também trabalham muito novos produtos, a inovação, como por exemplo a Apple. Apple, Samsung ou outras, essas empresas também têm um treinamento muito rígido e às vezes até mais aprofundado no treinamento de segurança dos seus funcionários, mesmo porque qualquer vazamento ali pode representar milhões de dólares perdidos em pesquisa de novos produtos. E algumas empresas também, como bancos, seguradoras, governos, que trabalham com muitos dados sigilosos, ou elas têm recomendações legais, né, leis que pedem que elas apliquem esse treinamento de tempos em tempo. Então você tem que analisar dentro da sua área de negócio se existem leis que te obrigam a aplicar esse treinamento. Ou se é livre, ele só comenta o treinamento e não define uma frequência. Então, com relação à frequência, você sempre tem que verificar se existem leis que obrigam a sua empresa a prestarem esses treinamentos de tempos em tempos. Muito bem, eu termino por aqui esse episódio. Muito obrigado por me assistir até aqui ou me ouvir dentro do nosso podcast. Fique atento para mais informações e lembre-se, fique seguro.